Tema da palestra de hoje: suicídio e depressão. A depressão é um distúrbio mental caracterizado por pelo menos 2 semanas de humor deprimido. Sintomas estão associados à parte cognitiva, fisiológica e comportamental, como redução do prazer nas atividades consideradas agradáveis, redução da capacidade de pensar, se concentrar e tomar decisões, fadiga, alteração do sono, alteração do apetite, redução da libido, agitação motora e alteração dos ritmos circadianos. Isolamento social, a pessoa chora mais, com mais frequência, tem comportamentos suicidas e pode apresentar automutilação. O mundo é visto sem cores. Em crianças e adolescentes, podem apresentar humor irritável, apático. É como se houvesse a falta de sentimentos. Podem ter delírios e alucinações. As causas estão relacionadas a fatores genéticos, ambientais e psicológicos. Afeta negativamente as relações familiares, emprego, escola. E, como já dissemos, sono, refeições, saúde de forma geral. O tratamento está relacionado a aconselhamento psiquiátrico e medicamentos antidepressivos. A Organização Mundial de Saúde estima em 350 milhões de pessoas no mundo todo. No Brasil, 16% dos brasileiros são depressivos. Entre 20 e 40 anos, 2 vezes mais comum nas mulheres. O suicídio está relacionado a 2 a 7% dos adultos com depressão. E cerca de 60% dos suicidas apresentavam depressão ou outro distúrbio de humor. Vincent van Gogh sofria de depressão e cometeu suicídio. Suicídio é definido como a antecipação da própria morte. Acomete pessoas em todas as camadas sociais por depressão, problemas financeiros, amores não resolvidos, entre outros. Os acontecimentos que tornam a vida insuportável geram a dor psicológica. Não tem soluções para este indivíduo, apenas a morte. O suicida é um homem sem esperança, que perdeu a fé e crê que a morte é um fim libertador. No Livro dos Espíritos, a questão 155 nos leva a refletir sobre o desprendimento. Durante a vida, o espírito está ligado ao corpo pelo perispírito. Na morte, a separação ocorre quando os laços se desprendem gradualmente, ou seja, eles se desatam. Ocorre a destruição do corpo. O perispírito se separa quando cessa a vida orgânica. O desprendimento pode ser rápido para alguns. É uma libertação quase imediata. Mas, para outros, este desprendimento pode ser demorado. Para aqueles com vida extremamente material e sensual, pode durar dias, semanas ou meses, justamente pela importância que deram à matéria, sofrem ao se separar dela. A questão 165 do Livro dos Espíritos nos explica a perturbação que ocorre para o espírito. No momento da morte, tudo é confuso. A alma precisa de tempo para se reconhecer. Ela fica atordoada. A lucidez e a memória voltam à medida que se apaga a influência da matéria, assim que dissipa a névoa que obscurece os pensamentos. O tempo de perturbação varia entre horas, meses ou anos. Nas mortes violentas, como é o caso do suicídio, acidentes, o acidente vascular cerebral,
Eles não acreditam que estejam mortos, procuram as pessoas que estimam, falam e não entendem por que não conseguem ser ouvidos. A ilusão dura até o completo desprendimento da matéria. Aí reconhecem o seu estado e que não fazem parte do mundo físico. O Livro dos Espíritos ainda nos apresenta outras questões, de 943 a 957. O desgosto pela vida é o efeito da ociosidade, falta de fé, insatisfação e tédio. Quem exerce atividades com objetivo útil e exerce suas aptidões, o trabalho não é árido e a vida passa mais rapidamente. Suportam as dificuldades com paciência e resignação. Nós devemos compreender que toda transgressão da lei terá uma consequência. O homem não tem o direito de dispor da própria vida. Deus ajuda quem sofre. As aflições da vida são provas ou expiações, por isso nós devemos suportar sem queixas. Quem conduz alguém ao suicídio será responsável por homicídio. E existem algumas situações que levam o indivíduo a procurar o suicídio e nós vamos citá-las. Uma delas é o desespero. Frente à necessidade, a pessoa se suicida por desespero. Os que o levaram a isso ou que poderiam impedi-lo são mais culpados do que ele, e a indulgência o esperará. Se faltou firmeza, perseverança, inteligência para superar as dificuldades, se por orgulho ou vergonha preferiu morrer de fome, ele não será absolvido. Outro caso é quando ocorre a vergonha de uma má ação e daí o suicídio. Um erro não apagará o outro. Quando se tem coragem de fazer o mal, precisa coragem para suportar as consequências. A providência divina julga tudo, perdoa pelo arrependimento sincero e leva em conta a reparação. Pode ocorrer o suicídio moral, quando um homem morre vítima do abuso de suas paixões. Tem falta de coragem, ignorância e esquecimento de Deus. Isso por conta de vícios como cigarro, bebida e drogas de forma geral. Este indivíduo é mais culpado do que quem tira a vida por desespero, porque este teve tempo de reconhecer o suicídio. Será punido com mais rigor. Também podemos citar as alucinações obsessivas, que quem comete o ato súbito pode ter alucinação próximo à loucura. É quando o espírito conduz o indivíduo e pode levá-lo a situações perigosas, pode induzir o pensamento numa ideia fixa. Ele influencia no suicídio. Alguns, então, podem pensar em abreviar alguns instantes de vida frente a uma morte inevitável e terrível por uma doença em estado terminal, por exemplo. Abreviam porque não aguentam o tempo fixado por Deus. Quem lhe assegura que o fim chegou? Não se pode receber o socorro inesperado? Os espíritos dizem que é falta de submissão e resignação à vontade do Pai. Também pode ocorrer um suicídio na esperança de encontrar entes queridos que perderam. Mas, ao invés de se unirem a estas pessoas queridas, se afastarão por mais tempo. Pagarão com desgostos maiores porque o suicídio nada repara. Ele retarda a entrada num mundo melhor. Existem consequências do suicídio que estão relativamente ligadas às causas que o provocaram. As penas são proporcionais à consciência do erro cometido. Não escapam do desapontamento. Alguns expiam imediatamente,
outros em nova existência que será ainda pior. Nós ainda levamos a pensar que existe uma afinidade entre o espírito e o corpo, que faz sentir os efeitos da decomposição, sensações de angústia e horror, estado que pode persistir pelo tempo que deveria estar encarnado. Isso pela presença do fluido vital. Não ocorre o esgotamento dos órgãos que ainda estão em atividade no momento do ato errôneo. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Suicídio e Loucura, nós encontramos que a calma, resignação e fé no futuro dão ao espírito serenidade que é preservativo da loucura e do suicídio. A maior parte dos casos são provocados pelos vícios que o homem não tem forças de suportar. Se recebe com indiferença e alegria as decepções que o levariam ao desespero, preserva a razão do que poderia lhe perturbar. Com o suicídio tem descontentamento. Quem não crê na eternidade pensa que tudo acaba com a vida. Se deixa abater pelo desgosto, vê na vida o fim dos seus pesares. Acha natural abreviar suas misérias pelo suicídio. Na verdade, a incredulidade, a dúvida quanto ao futuro e as ideias materialistas são os maiores incentivadores do suicídio porque produzem a frouxidão moral. Com o Espiritismo, nós sabemos que a vida se prolonga para além do túmulo em condições novas. Tem paciência e resignação que afastam o suicídio. Tem coragem moral. Isso tudo mostra para nós suicidas, revelando situação infeliz. Prova que ninguém pode violar impunemente a lei de Deus. Os suicidas têm sofrimento temporário, mas nem por isso menos terrível. Dá o que pensar a todos que pensam em suicidar-se. E nós nos perguntamos, como evitar? Com ocupação útil que traga satisfação para si e para o mundo, ajuda profissional, amigos, família para recuperar o equilíbrio emocional. Fé, gratidão pelo que se tem. A partir disso, nós chegamos na reflexão de hoje. Será, meus irmãos, que nós podemos evitar o suicídio? Nós podemos salvar vidas? Mas como? Ora, alguns de nós sentem-se arrasados e não percebem apoio em parte alguma. Nós podemos salvar alguém com a nossa atenção, com a nossa observação, doando o que nós temos de melhor, fazendo a caridade moral, com afeto, com Jesus, com os seus ensinamentos, levando fé, esperança àqueles que já perderam tudo isso. As pessoas precisam acreditar que ainda é possível recomeçar, ainda é possível sorrir, notar as pessoas à nossa volta, olhar nos olhos, ouvi-las, estender a mão é o primeiro passo. Perceber em toda parte, no lar, no trabalho, onde estão estas pessoas. As crianças que se comportam de forma diferente nos nossos lares, pedindo, por favor, vejam que eu estou aqui. Nós devemos observar se estão bem emocionalmente, mas também se nós estamos bem para auxiliá-las. Se precisamos de ajuda, nós devemos falar. O espírita tem a certeza da vida futura. Sabe que abreviar a vida foge de um mal para cair em outro pior, mais demorado e terrível.
O suicídio é obstáculo à reunião com as pessoas de sua afeição que espera encontrar. O número de suicídios que o Espiritismo impede é considerável. Acreditam que quando todos estiverem cientes da imortalidade da alma, não haverá mais suicídios conscientes. E é isso que nós devemos fazer: levar informação, conversar, discutirmos, tirar esta obscuridade que existe nos sentimentos e estarmos cada vez mais abertos para o diálogo. Auxiliar as pessoas pode sim ser uma forma de salvar as suas vidas e colocarmos-nos à disposição para que elas possam prosseguir. É papel de todo cristão. Nós agradecemos a atenção de todos. Que seja possível, nosso Pai amado, despertar nossas consciências para o quanto é importante auxiliarmos uns aos outros, para que desta forma nós possamos progredir. Graças a Deus, graças a Jesus.